eu ia dar a mesma aula para os adolescentes. Então os irmãos vão saber o que eu ensino lá e vão ver se concordam ou não, porque o assunto não é um assunto que todo mundo pensa igual, né? Então nós vamos falar um pouco de tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Tricotomia, a maioria das pessoas pensam, né, em tricotomia, mas quem começa a estudar às vezes gosta de dicotomia, que seria corpo e alma e espírito como se fosse uma coisa só. Eu já tentei, não consegui vincular alma e espírito a uma coisa só. Então eu entendo biblicamente que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E pensando dessa forma, um versículo que eu tenho para essa ideia está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu vou pedir para os irmãos, aqueles que forem achando, como eu dou uma aula em sala, os adolescentes vão lendo os versículos, né? Para a igreja é um pouco meio esquisito para mim isso. Eu gosto do sistema do pastor Pércio, que vai trabalhando com um texto na sequência. Então os irmãos forem achando as referências aí, quiserem ler, podem ler. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu sempre falo, quando é Novo Testamento e tem 2 ou 3 cartas, é primeira carta, né? Normalmente é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando é no Velho Testamento é livro, então é primeiro livro dos reis, primeiro livro de Samuel. Mesmo que 1 Samuel parece mais gostoso de falar, o correto é primeiro livro de Samuel. Então no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, podem ler. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ideia que eu extraí desse versículo, né, é que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser, uma vez que a estrutura divina também é triuna, né? Deus, ele subsiste numa trindade santa. Então quando nós entendemos o nosso corpo, alma e espírito de forma separada, faz um sentido em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então o homem, ele também é um ser tríplice. Deus, que é trino, como eu disse, ele criou o homem da mesma forma, composto de alma, corpo e espírito. Deus trino é na forma de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, quando estou na sala, eu represento isso como um triângulo. Um triângulo tem as 3 partes iguais e são totalmente ligados. Então cada parte ela é representada por Deus na sua existência: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus imprimiu, conforme consigo entender pela Bíblia, esse mesmo formato no ser humano. Jesus Cristo também, segundo a Bíblia, ele recebeu um corpo. Aí já tem as referências de Hebreus, Mateus, Lucas e Tessalonicenses, não precisa ler de novo. Então os irmãos que forem achando aí, Hebreus 10:5, Mateus 6:38 e Lucas 23:46. Essas passagens vão fazer uma alusão à forma de Cristo aqui na terra, com corpo, alma e espírito. Quem achou pode ler Hebreus 10:5. Por isso, entrando no mundo de sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus Cristo, aí está falando de Jesus Cristo, né? O autor ao Hebreus está fazendo a comparação do sacrifício que o povo de Israel fazia para agradar a Deus e para também purificação dos pecados.
E o autor está dizendo, olha, agora ele já não quer mais esse sacrifício. No entanto, ele deu um corpo físico para Cristo, para que nesse corpo físico ele faça a si mesmo como sacrifício eterno. E esse sacrifício eterno é o que nos leva à vida eterna. Mateus 26, 38. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Os nossos sentimentos, eu entendo que eles ficam enjaulados nisso que nós chamamos de alma. Fisicamente ou pessoalmente é talvez difícil dividir a alma e o espírito aos nossos olhos, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, assim como Jesus Cristo também teve as emoções, eu entendo que ela fica na alma. E a outra referência, Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aí é a terceira parte da qual podemos ver que Jesus era constituído. O Espírito de Deus, ele devolve a Deus naquele gesto na cruz do Calvário. Olhando para cada uma dessas partes, nós vamos ver primeiro alguns versículos que falam do corpo humano. O interessante na formação nossa é que Deus, ele trabalhou pessoalmente com a formação do nosso corpo. Qualquer um que já tenha lido a Bíblia, o pastor, quarta-feira, né? Ele enfatizou, acho que também no domingo à noite, ele tem enfatizado sobre a leitura diária da Bíblia e um estímulo para que as pessoas leiam a Bíblia completa. Antigamente era mais fácil de ler a Bíblia e a Bíblia era mais difícil de se ler. Primeiro porque as versões eram difíceis de entender, então você tinha que ler um pouco mais lento para entender o que aquelas palavras queriam dizer. Mas a preocupação das pessoas e de alguns órgãos educacionais bíblicos era que as pessoas lessem a Bíblia. Então havia muita oferta, ou propaganda, melhor dizendo, para que as pessoas lessem a Bíblia. E a própria Sociedade Bíblica do Brasil, ela fazia, digamos assim, motivava as pessoas a lerem a Bíblia. E eu uso uma expressão de uma música caipira, né? Fuçando nos meus guardados outro dia, e eu sempre acho alguma coisa. Eu não preciso fuçar muito, porque eu só tenho coisa antiga, né? Então eu olho assim e já vejo coisa antiga. Mas eu estava procurando um exame de sangue, e aí peguei uma pasta lá onde eu tenho os certificados da minha adolescência. Na minha adolescência, o forte meu era ouvir rádio. Então eu ficava ouvindo rádios evangélicas, rádios que tinham programação evangélica o dia todo. E naquela época não era como hoje, né? Hoje qualquer rádio aí está tocando as músicas gospel. Já que eu não sei mais agora qual o segmento das músicas, porque agora os padres estão cantando igual os crentes, então eu estou ouvindo uma música, de repente a música está falando de Espírito Santo, de Deus, e aí depois a programação não era daquilo, né? Eu acho... E aí depois descobri que tem um padre que é cantor, aí tem o outro também, né? E agora, com a questão de rede social, há quase que uma disputa entre pastores e padres, né? Quem que levanta de manhã e começa a fazer oração, e tem mais gente acordada de manhã, né? Eu levantar de manhã para ver o YouTube não é coisa boa para mim. Eu levanto até para caminhar, né? Eu levanto 3 horas da manhã para caminhar. Mas aí, agora para assistir os outros é convite para dormir, né? Mas isso é popular. Mas antigamente não, tinha as rádios específicas para isso, né? Tinha a Rádio Marumbi de Florianópolis e tinha a Rádio Universo, que também era daquela região lá. Então punha nessas rádios aí e ouvia o dia todo. E à noite tinha a Rádio Transmundial
e a HCJB de Quito, no Equador, que também eram programações, digamos assim, programas mais tradicionais. Os outros eram programas mais pentecostais. Mas eu ficava ouvindo e a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tinha programa nessas rádios. Então eu me lembro que em 1980 eu li a Bíblia toda em um ano, porque eles mandavam, a gente escrevia uma carta, eles mandavam um mapinha, né, dizendo quantos capítulos você ia ler por dia, e depois que você lia, você mandava aquele mapinha tudo marcado, e eles mandavam um certificado. Eu tenho certificado. Em 80 e 81 eu li a Bíblia toda em um ano, dessa forma. Depois eu voltei a ler, e ainda hoje estou lendo, mas daí eu já não consigo ler em um ano, né? Às vezes eu dou uma corrida demais e leio em menos tempo, às vezes eu gasto mais tempo, e às vezes eu pulo alguns livros que eu não gosto, né? Tem livro na Bíblia que eu não gosto de ler. Então, eu leio 1º e 2º Reis, depois que chega em Crônicas, eu já começo a pular versículo para não ficar repetindo a mesma história. Então, eu já não sou mais fiel a essas leituras bíblicas. Mas estou lendo, e agora eu estou em 2 Samuel, na minha leitura anual da Bíblia. Mas, falei tudo isso à toa, né? Porque eu ia só falar de Gênesis 1. Mas em Gênesis 1, qualquer um que começou a ler Bíblia vai ler Gênesis 1, e é possível ver que Deus vai criando as coisas, tudo com a sua palavra, né? Haja luz, fiat luz, né? Haja divisão das águas, água em cima, água embaixo. Talvez não vão entender o que é isso, mas vão entender que está falando e está acontecendo. Daí a hora que começa a ler o livro de João, que todo mundo lê, manda ler quando aceita Jesus, começa lá: no princípio era o verbo estava com Deus, e pelo verbo tudo que se tem se fez. Então quer dizer, o verbo estava fazendo lá em Gênesis. E a hora que vai fazer o homem, ele vai lá e começa a juntar terrinha do chão e faz um boneco e sopra nele. Então o corpo humano, ele tem uma forma com carinho pelo nosso Criador. Então isso é muito importante no papel da criação, porque Deus, de alguma forma, ele se aproxima muito de nós para a confecção de nosso, digamos assim, de nosso corpo, né? E pensando nesse corpo, nessa forma física, será que eu aprontei aqui? Muda aí para mim que eu sei que mudou e eu agora. Tá, eu tento de novo. Então Gênesis 1, 26, 28 e 2, de 7 a 18, e depois 21 e 22, ele vai falar em relação a essa criação de Deus. Gênesis 1, 26 diz: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. E no capítulo 2, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Versículo 18 diz que o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. 21 e 22, então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Pensando ainda na maravilha divina da criação, então tanto o homem quanto a mulher, há um manuseio do Deus Criador. Aí ele não só fala, mas ele age em favor de nós, ele constitui essa maravilha que é o nosso corpo, esse invólucro aqui que temos e que diferencia tanto um dos outros. É possível que você vai estar num local e alguém vai passar onde você não conhece ninguém, alguém vai cumprimentar você. Se é uma cidade pequena é porque todo mundo cumprimenta todo mundo, mas se é uma cidade grande é porque ele confundiu, né? Aí dele fala: você conhece? Eu falo: não conheço, mas careca, baixinho,
é quase tudo igual, né? Então, quando você olha assim, a grosso modo, lembro daquele cara, não, é o Juvandir, não, então não é o Joãozinho. Mas nós somos diferentes. Recentemente tivemos uma questão de doença e algumas pessoas atléticas, fortes, não suportaram aquela epidemia. E outros, como eu, todo cheio de doença, consegui sobreviver. Mas eu não sou nada. Meu pai era pior do que eu em termos de saúde e ele sobreviveu a isso. Então, nós somos diferentes em muitos aspectos. Essa diferença que nós temos aqui, que eu estou falando, da doença é resultado do pecado. A separação que tivemos inicialmente de Deus trouxe ao nosso corpo essa descaracterização original. Então, alguns organismos são mais frágeis, outros mais fortes, mesmo quando não aparenta, né? Um exemplo maléfico é pessoas que fumam. Tem pessoas que fumam com 80 anos e às vezes não tem nem pigarro. Tem outros como eu que fumava e aos 20 anos eu tive que parar de fumar, senão iria morrer. Eu fumava intensamente, mas já não conseguia respirar mais no fim do dia pela intensidade da quantidade que eu fumava. Eu acendia um cigarro no guimba do outro, tamanho o vício que eu tinha. E não sei se os irmãos já tiveram experiência com isso, mas cigarros, eles têm classificação de forte e fraco, né? E eu fui mudando de forte que fumava até chegar no mais fraco que existia na época, e mesmo assim já não suportava mais. Então é um organismo fraco comparado a outros organismos. Meu pai tinha diabetes 600, a minha quando chega a 300 eu já começo a passar mal. Mas meu pai vivia diariamente com a diabetes 600 mais, né? Porque tinha dia que ele ia medir o aparelhinho e não conseguia medir, porque já tinha passado 600 não media. Mas o meu, quando chega a 300, eu já estou com a boca muito seca, o corpo inteiro numa trepidação tremenda, né? E sem contar o dia posterior, que daí dói o corpo inteiro, né? Parece que os ossos por dentro passaram dentro de um rolo compressor. Mas esse é o nosso corpo, são organismos diferenciados, mas em sua originalidade ele era perfeito, pois foi criado diretamente pelo nosso Deus criador. Agora apareceu um monte lá. Ele é templo do Espírito Santo e, portanto, não deve ser desprezado, como ensinavam certas correntes gnósticas. Achem aí 1 Coríntios 19 e 20. Eu coloquei aí, ensinavam certas correntes gnósticas, que na época de Paulo, e até hoje talvez predomine em alguns locais, talvez a gente que não tenha muito contato com isso, mas acreditava-se que o corpo ou a questão material do nosso mundo não era criada por Deus, era criada por uma entidade maligna, como um Deus mau, que havia criado o corpo e, portanto, o corpo era desprezível, por isso que morria. É uma teoria, né, bem longa, mas só para entenderem isso. E Paulo convivia com isso. Paulo era grande estudioso, não só da Bíblia, mas de muitos assuntos. Então ele está explicando alguns aspectos do corpo humano, e nesse contexto ele vem falando de relacionamentos sexuais ilícitos, e aí ele está falando que nós não devemos, as pessoas daquela época, e também se aplica a nós, não devia ter esse contato com prostitutas, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Quem puder ler a referência de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fortes fontes comprados por bom preço, glorificai por Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Apesar dele ser dicotomista nessa passagem, né, só fala do corpo e do espírito, mas ele está preocupado
com a forma como o corpo está sendo usado, talvez por influência dos gnósticos da época, que desprezavam o corpo humano, a parte material do corpo. Ele está dizendo, olha, o corpo de quem aceitou Jesus como Salvador, ele é uma habitação plena do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então nosso corpo, ele conduz como crentes o Espírito Santo para todos os locais que nós vamos. E alguns locais pode haver um conflito espiritual entre o que você tem e o que está sendo apresentado ou cultuado naquele local. Então essa era a preocupação de Paulo. Deus se preocupa com esse corpo e de alguma forma ele vai restaurar esse corpo, a sua forma original, ele já deixou isso claro. 1 Coríntios 15, 42, 44 até o 44, quem puder ler para mim, vai falar da ressurreição final com os nossos corpos transformados. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita com corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele está falando com a transformação que haverá no final dos tempos, quando seremos ressuscitados para estarmos diante de Deus. O corpo, ainda que sujeito à fraqueza e à corrupção pelo pecado, é instrumento de glorificação a Deus quando colocado a serviço da justiça. Sem olhar, quem é capaz de dizer o que está escrito em Romanos 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, tá por aí, é isso mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias divinas, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Então, mesmo o corpo, com toda essa estrutura derrotada que venho falando, há uma solicitação de Paulo para que nós usemos ele como um meio de glorificação ao nosso Deus. Toca aí que aqui não está tocando nada, ó. Então nós vamos passar agora para alma e espírito. Antes eu vou mostrar um pouco a diferença, ou pelo menos o que eu entendi de diferença entre alma e o espírito humano. Pode tocar, Felipe? Na alma encontram-se nossas capacidades mentais. Como eu disse, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, o aprendizado do dia a dia, entendo que isso está tudo dentro da nossa alma. Como também as emoções, quando estamos tristes, né, ou quando estamos enamorados, o amor, a alegria, a tristeza, o medo, a esperança, isso tudo fica alojado naquilo que entendo por alma. A vontade humana, nossa capacidade de escolha e decisão moral também opera primariamente através da alma. É por isso que as escrituras frequentemente associam a alma com termos como desejar. Salmo 42:1 é o salmo da corça, né? Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma também deseja a Deus. Josué 24:15 fala de escolha, né? Josué falando que eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. E Daniel 1:8, decisão, quando Daniel e os seus amigos resolvem ou decidem não comer do que foi proposto pelo rei Nabucodonosor, né, o rei da época, para que eles tivessem uma melhor aparência física. Então eles decidem não comer daquelas iguarias do rei, mas sim se alimentarem das suas verduras. Então a alma é esse dia a dia de sentimentos que nós vivemos. E o espírito, ele é um órgão de comunicação a Deus. Então sempre que falo desse assunto,
eu tento fazer com que as pessoas pensem em 3 tubos de ensaio. 3 tubos de ensaio é aquilo que os cientistas usam para colocar lá os seus vírus, para fazer experiência. Então imagina 3 vidrinhos, né, um do lado do outro. Cada vidrinho desse é uma das partes. Um vidrinho é o corpo, né, tá cheio lá do nosso corpo. O outro vidrinho é a alma, que está cheio dos sentimentos. E o terceiro vidrinho, né, esse terceiro tubo de ensaio, ele a princípio está vazio. Ele tem um pozinho lá no fundo dele, mas ele está vazio. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, esse terceiro tubo de ensaio, ele é preenchido por Deus. Mas a princípio ele está vazio. Ele tem um sentimentinho lá, né? Porque Deus nos deu a vida. Então essa vida, ela vem através do Espírito de Deus. Então é uma semente plantada lá. Quando tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador, a primeira coisa que acontece quando o nosso entendimento é claro, é o Espírito Santo vir habitar em nós. Então aceitei a Jesus como Salvador, encheu aquele tubinho de ensaio lá. E junto, não tem nada a ver com o assunto, mas junto, Deus nos dá um dom. Quando você aceitou Jesus como Salvador, independente se foi ontem ou se foi há 50 anos atrás, você recebeu o Espírito Santo, preencheu esse tubo de ensaio e recebeu um dom de Deus. Esse dom de Deus é o que faz você trabalhar na igreja Corpo de Cristo. Não pense em igreja como local, pode pensar também, mas pense em igreja como Corpo de Cristo. No geral, todos que aceitaram Jesus como Salvador, seja no Japão, no México ou em Jacutinga, fazem parte dessa igreja, estão com aquele tubinho de ensaio, o terceiro que estava vazio, cheio do Espírito Santo, e recebeu algo para trabalhar para Deus. Tá? Você lê lá em Romanos 12, depois do 1 e 2, lá que são os decorados, vai chegar lá no 7 em diante, vai começar a falar dos dons que o Espírito Santo nos dá. São 7 que tem lá, não dá muito trabalho, não tem que escolher muito, não são 32, 50 dons, é 7 só. O Espírito Santo te deu um, pode ser que você não esteja usando, né? Não tem interesse ou não tenha participação, mas ele está lá, e é bom começar a usar ele, porque isso daí é em prol do reino de Deus. Não tem um dom maior que o outro, mesmo que lá tenha o dom de presidência e o dom de serviço, ambos são iguais, porque um presidente, ele não preside se o serviço não trabalha para que ele tenha o ambiente para presidir. Então os dons, eles não são para exaltar uma pessoa e diminuir outra. Eles juntos, os 7 dons, fazem com que todos subam ao mesmo tempo. Então essa tricotomia, essa terceira parte, ela é preenchida pelo Espírito Santo, que faz essa movimentação dentro do corpo de Cristo, igreja, para que ela funcione. Então ele é um órgão de comunicação com Deus de forma geral quando isso acontece, e no dia a dia meu, né? Tenho um entendimento que a única oração que Deus ouve daquele que não tem aceitado a Jesus como Salvador é: Deus, salva-me. Então, eu orei e aconteceu tal coisa. Não vá perguntar para ela se ela é salva em Cristo Jesus, mas se ela não é salva, dificilmente ela tem essa comunicação com Deus, porque esse espírito está vazio, não tem ali algo que fala com Deus. O primeiro falar com Deus é: Deus, salva-me, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Essa é a oração que Deus ouve. Depois que essa oração é ouvida, a porteira está aberta, aí você pode pedir o que quiser. Não quer dizer que ele vai responder tudo, porque os nossos pedidos, por causa da nossa alma, com os sentimentos e os desejos maus e ruins que temos na nossa alma, os nossos pedidos vão sair todos atrapalhados para Deus. Quando a nossa angústia de alma é muito grande, o Espírito Santo, como Paulo fala, ele vai traduzir para Deus aquilo que nós realmente estamos querendo. Porque a hora que a coisa está ruim, a gente ora o dia inteiro, né? Bom dia, Senhor, ajuda-me que a coisa está feia. Bom dia para o outro. Eu estou andando para a rua assim, né? Cumprimento, até tem mania de pegar na mão dos outros, né?
gosto de conversar e gesticular, né? Se cair na água é capaz de chegar do outro lado se tiver alguém para conversar. Mas no meio da aflição eu estou orando o tempo todo, e o Espírito Santo é que está traduzindo aquele meu sentimento de sofrimento, porque eu não sei falar para Deus, né? Então ele está, esse terceiro tubinho de ensaio que era vazio, agora tem o Espírito Santo, é que está fazendo essa comunicação com Deus. Por isso, quando eu disse que dificilmente entendo que alguém que não aceitou Jesus como Salvador, ele vai ter essa conversa com Deus, essa oração vai ser respondida. Ela tem que ter uma razão para ter essa comunicação com Deus. Então isso transcende as limitações da razão natural e das emoções humanas. É através do Espírito regenerado que recebemos revelação divina. Então quando nós aceitamos a Jesus e somos transformados, e esse Espírito Santo habita em nós, é que começamos a entender aquelas coisas que lemos na Bíblia, aqueles assuntos que lemos na Bíblia, e é tão difícil. Não foi isso que aconteceu com os discípulos de Cristo? Quando abriam-se os olhos deles e começavam a entender como que tudo encaixava certinho, e Pedro faz um discurso lá para aqueles 3.000, que é uma coisa assustadora, que um pescador encaixou tudo aquilo de uma forma brilhante, né? Paulo leva-se em consideração que ele era um estudioso mesmo. Agora Pedro, a gente vê que é esse milagre do Espírito Santo que faz essa comunicação com Deus, que nos capacita para essa vida espiritual autêntica. Quando Paulo fala de conhecer Deus face a face, lá em 1 Coríntios 3,12, se alguém puder ler para mim, ele vai estar se referindo a essa capacidade espiritual humana. Porque agora vemos por Espírito por imagem, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então ele está dizendo que nós vamos ter esse relacionamento face a face, né? Essa parte espiritual, ela, digamos assim, ela está se aprimorando, se podemos dizer assim, nesse corpo frágil que temos agora, nessa alma em ebulição de desejos ou de situações ruins, e o Espírito Santo nos conduzindo para uma forma correta. Aí numa face a face, num relacionamento normal, teremos plenitude com esse Espírito de Deus. Pula aí para mim. Então a alma propriamente dita, pula mais um, outro. A palavra hebraica, não sei ler, nepesh, e a grega psique designam a alma como a vida interior do homem. É na alma que residem as emoções, os sentimentos, os desejos e a vontade. O salmista expressa lá no Salmo 42:11, dizendo: por que estás abatida, minha alma? Então o turbilhão de informações, de sentimentos, de necessidades, de correria do dia a dia, ele abaixa, digamos assim, ele prensa o nosso sentimento diário, e a alma sofre. O resultado disso é sofrimento. Preciso entregar um serviço, eu tenho dia que eu sou frio, né, pensando que eu preciso fazer aquele serviço, e eu levanto de manhã e vou para o escritório e fico lá, e às vezes o serviço não está saindo. A hora que dá ali umas 8 horas, começam os pedidos de serviço. Primeiro as pessoas iam no escritório, então eu largava a porta fechada, o cara tocava a campainha, eu nem respirava lá dentro, o cara ia embora, né, ou a cara. Mas hoje com o WhatsApp, as pessoas mandam o WhatsApp, né, preciso de tal coisa, 2 minutos depois a pessoa já está ligando, né, fala, você viu minha mensagem? Né, eu vi, né, tá na tela do computador desse tamanho. Então aí muda o meu dia, e a hora que dá 5 horas eu não fiz aquele serviço que eu comecei às 5 da manhã. Então aquilo começa a soar frio, porque eu tenho um horário para entregar aquilo, né? E o governo não brinca com informações. Ele diz que é tal hora, não entregou, tem multa. Então vários dias numa pressão dessa é passível de uma depressão. E depressão é coisa séria. Eu acho que eu nunca tive, né? Eu faço muita coisa atrapalhada, então acho que isso tira um pouco de questão de depressão.
Eu corro, eu caminho, eu tenho um quebra-cabeça, eu tenho gibi para ler, eu tenho palavra cruzada para fazer, eu tenho série de TV para assistir, eu tenho minha mulher para pedir permissão para ela, né, porque eu vou fazer, né? Então tem um monte de coisa que eu faço diferente. Eu tenho igreja, tenho que pensar na igreja. Quarta-feira, vamos levar café ou levar guaraná, né? Compra biscoito ou faz bolinho. Então eu acho que não dá tempo de ter depressão, porque fica muito complicado. Então sexta-feira eu levantei 3 horas da manhã, caminhei, trabalhei. Ontem fui correr, cheguei mais de meia-noite, né? Hoje estou aqui, daqui a pouco vou lá para quase mãe minha, né? A viúva do meu pai, almoço lá. À tarde às vezes dou uma corridinha para tirar o estresse de ontem. Então é muita coisa e acho que não dá tempo, mas é normal pessoas ficarem presas em algumas necessidades, entrarem em depressão. Depressão é uma coisa séria que precisa bem olhado. Muda mais um aí para mim. A alma sente dor, alegria, tristeza e esperança. É nela que o homem experimenta sua consciência e individualidade. A salvação alcança também a alma, pois Cristo é bispo e pastor de nossas almas. 1 Pedro 2,25. Então esse Espírito Santo que vem habitar em nós, ele começa a moldar um pouco dessa alma sofrida e que luta dia a dia. E agora vamos para o Espírito, nosso último ponto, ou qualquer coisa que seja assim. O espírito humano, traduzido do hebraico roach, ou qualquer coisa desse jeito, e do grego pneuma, que todo mundo fala, fica mais fácil, né? É a parte mais elevada do homem, o ponto de contato direto com Deus, como eu já disse aqui. A hora que temos o Espírito Santo é a única coisa que fala com Deus. Sem o Espírito Santo não se fala com Deus. É no Espírito que o homem adora. João 4,24, se eu não estou enganado, é quando a samaritana pergunta para Jesus onde se deve orar, e Jesus fala para ela: Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e é verdade. Falei errado ou estou certo na referência para quem achou? Efésios 3,16, não vou lembrar, então leiam lá para mim. Então aí é fortalecimento. Deus, com a sua riqueza, né? E se pensar em riqueza, você pode imaginar que o topo e a amplitude da riqueza está com Deus em todos os sentidos. Aqui estamos pensando espiritualmente ou emocionalmente. Deus é que fortalece o nosso espírito e nos dá revelação daquilo que precisamos. 1 Coríntios 2,14 diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Lembra que eu falei? Um homem natural, um homem sem o Espírito Santo, ele não entende, ele não aceita, ele não quer saber daquilo que Deus tem preparado para ele. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então a junção Espírito Santo em nós é que faz esse contato com Deus e com que entendamos aquilo que é necessário para a nossa vida. Hebreus 4,12 diz que: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então a palavra de Deus, ela trabalha em nós e não só faz essa divisão, como o autor aqui de Hebreus diz, né, de separar alma e espírito, que eu disse no início que eu não consigo saber o limite dessas coisas, né, eu imagino dessa forma, mas ela separa para mostrar justamente a diferença entre a alma e o Espírito de Deus habitando em nós. Pode pular aí. O Espírito é a parte que nos liga diretamente ao Criador e nos capacita a viver em comunhão com Ele. Roach, traduzida como Espírito, deriva da raiz que significa soprar ou respirar, conectando-se diretamente ao sopro da vida, que foi o que aconteceu lá na criação do homem, né, que Deus sopra em suas narinas. Esse termo designa especificamente a dimensão humana
que nos capacita para a comunhão com Deus, transcendendo as limitações materiais e psíquicas. Em Zacarias capítulo 2, versículo 7, 12, eu estou lá no Gênesis misturado com Zacarias, 12, versículo 1. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Então essa formação, ou essa implementação do Espírito de Deus no interior nosso, indica que essa parte é divina, e só aqueles que têm esse contato através da aceitação de Jesus como Salvador é que consegue ter esse relacionamento com Deus. Pulando aí, mais um. Então, corpo, afetos e somatização, ajuntando tudo isso daí, é o que faz o nosso dia a dia, né? O corpo é a parte material, a alma seria aqueles sentimentos que dizemos que vêm do coração, né? A parte melancólica, extravagante nossa, e o espírito é a parte de Deus. Muitos dos problemas de doenças psicossomáticas e problemas físicos vêm por causa da falta de interação muitas vezes com Deus. Deus é capaz de nos instruir a como lidar com as outras duas partes. No entanto, os remédios não são totalmente desprezíveis, eles são muito necessários, tanto para manutenção do corpo humano, né? Eu tomo vários remédios para diabetes, tomo insulina, e se eu não tomar, faz falta para mim. Tomo controle para pressão, controle não sei o que lá, né? E vou ter que começar a tomar algumas vitaminas também de velho, né? Porque algumas partes já não estão boas, né? Então, mas eu vi na televisão, tem uns remédios lá que uma pílula já cura 50 doenças, então deve ser muito bom aquilo. Certo, Lucas? Não, né? Pula mais uma aí. Já falei desse assunto aí, pode pular de novo e vamos à conclusão. Pode ir mais um. Passando os desenhinhos é a parte que eu vou concluir. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem e de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Nós já lemos essa referência, se eu não estou enganado, mas vou lê-la novamente. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. O equilíbrio da nossa vida é o Espírito Santo. Nós, com o Espírito Santo, conseguimos avaliar um pouco do que é necessário mudar na nossa alma e de ajuste no nosso corpo físico, que naturalmente vai deteriorando à medida que o tempo passa. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Aí tem passagens bíblicas, que eu não vou ler agora por causa do tempo, que mostram a necessidade desse contato diário com Deus. O nosso melhor contato diário com Deus é a oração, pois, como dizia Neemias, em meio ao sofrimento da reconstrução de Jerusalém, a alegria do Senhor ou no Senhor é o que nos traz força para viver. E essa alegria no Senhor ou do Senhor, ela só é possível com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, ou seja, preenchendo essa terceira parte do entendimento que eu tenho do nosso evóculo humano: corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte material que todos veem, o espírito são as emoções que nem todos veem, mas nos trazem muito sofrimento ou alegria no dia a dia, e o Espírito Santo é aquilo que todos nós aqui temos
em nós, ou pelo menos se não tem, alguém ainda que não tem, deve ter, porque é o que vai não só ter o nosso contato direto com aquele que nos criou, como também terá orientação para lidarmos com as outras duas partes. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã de domingo, pelo estudo da Tua Palavra, no dia de hoje, ó Deus, apresentando um entendimento sobre a tricotomia do nosso corpo em relação à tricotomia divina da Tua essência diante de nós, ó Deus, e existente acima de todas as coisas. Obrigado, ó Deus querido, por cada irmão aqui presente. Lembro também do nosso pastor e sua esposa que estão infeccionados, ó Deus, nesse dia. Que o Senhor esteja recuperando ele, dando boa disposição, e se for da Tua vontade, ó Deus, que ele esteja aqui conosco também no culto, ainda no culto noturno. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Muito obrigado, irmãos. Vão na graça e na paz de Cristo, que é possível através do Espírito Santo de Deus.